Continuando com o assunto sobre ferramentas de autoconhecimento para quem está pensando em empreender ou apenas para quem está querendo melhorar como ser humano, hoje eu vou continuar com o assunto que eu comentei um pouquinho, na verdade confessei ser procrastinadora, né? O assunto sobre procrastinação que eu falei no episódio 9. Se tu não ouviu, volta um pouquinho e confere lá o episódio que eu falei sobre isso. Então hoje, no episódio 15, a gente já está na metade do desafio, né? Desse desafio criativo de 30 dias. Hoje a gente vai conversar sobre algumas ferramentas para lidar com essa procrastinação. Tá legal? Então, esse é o episódio do dia 15, número 15, do Desafio Criativo 30 Ideias, 30 Dias. Primeiro, é bacana a gente entender por que a gente procrastina, né? Então, alguns cientistas, pesquisadores, descobriram que quando a gente olha para uma tarefa que a gente considera chata ou difícil, a gente ativa no cérebro, né? No cérebro é ativado zonas associadas a zona de dor, né? Então, para o cérebro assim acabar com esse estímulo negativo, ele faz com que a gente mude o foco, né? Para que a gente preste atenção para coisas, para situações, atividades mais prazerosas, para encerrar, né? Aquele estímulo negativo. Então é por isso que quando a gente tem uma tarefa muito que a gente, apesar de saber que é importante, por exemplo, eu tenho que estudar para uma prova, eu tenho que começar o meu negócio, eu tenho que fazer exercício, enfim, alguma coisa que vai demandar certa energia, a primeira coisa que o cérebro faz, né, quando a gente, depois de ter essas zonas de dor associadas, é mudar o foco. Então a gente procuraria, né, coisas mais prazerosas para fazer. Então isso que seria a procrastinação. A gente sempre está colocando coisas mais prazerosas na frente para não ter aquele sofrimento, né? É uma ferramenta de, digamos, talvez possa falar assim, proteção do cérebro, que o cérebro cria, né? Então, algumas ferramentas... Hoje eu trouxe duas ferramentas que eu estava pesquisando sobre esse assunto, então eu achei interessante de trazer. E a primeira ferramenta, ela se chama Pomodoro. Ela foi criada por Francisco Cirillo no final dos anos 80. E ela é uma técnica que ela se baseia no princípio de que quando o nosso cérebro ele faz pausas frequentes, ele consegue ter uma agilidade mental maior. Então, como é que é essa ferramenta? Como é que é essa técnica desenvolvida pelo Francisco? O nome dela é Técnica Pomodoro, porque, não sei se vocês conhecem aqueles cronômetros que normalmente tem um formato de tomate, né? Que Pomodoro em italiano é tomate. Então ele pegou esse símbolo, né, para exemplificar essa ferramenta. Então a técnica consiste em tu cronometrar, seja com o cronômetro Pomodoro ou qualquer outro cronômetro que tem no celular, enfim, no relógio, e cronometrar períodos de 25 minutos, né? Eu já conversei com amigos que aplicaram essa técnica e, assim, é muito relativo. Tem pessoas que não vão conseguir se concentrar totalmente em 25 minutos. Então, cada pessoa tem que fazer ali o teste. Eu consigo me concentrar durante 10, 5, sei lá. Cada pessoa vai adaptar a sua realidade. Mas a técnica original fala isso, né? Que se cronometre 25 minutos e nesses 25 minutos tu faça aquela atividade que tu tem que fazer, enfim, estudar pra prova, né? Tu vai concentrar durante 25 minutos teu foco, sem interrupção nenhuma, vai fechar a porta do quarto, enfim, tu vai focar realmente naquilo durante 25 minutos, ou durante o tempo, né, que tu vai determinar pra ti. E depois desses 25 minutos, enfim, tu vai fazer alguma pausa, né, algo tipo uma recompensa, algo que te dê prazer. Então, seja dar uma zapeada na internet, seja tomar um café, espichar as pernas, dar uma espreguiçada, conversar com alguém. Então, esse é um método muito interessante, assim, que a gente se programa durante um tempo e depois dá uma relaxada e assim tu consegue fazer a atividade, né? Tipo, tu consegue evitar ou lidar com a tal procrastinação. Já a segunda ferramenta que eu estudei aqui para trazer para vocês, ela se chama procrastinação estruturada.
E ela apareceu primeiramente no livro A Arte da Procrastinação, de John Perry, um filósofo, e ele aborda o conceito de procrastinação não como algo negativo, né, como normalmente a gente está acostumado a lidar. Ele tem uma outra abordagem, assim, de que as pessoas procrastinadoras, elas produzem, na verdade, muito, só que ao invés de mudar isso, teria que, para ter um rendimento melhor, adaptar. Então, o que ele propõe, assim, é que as pessoas criem uma lista de atividades que tu gosta de fazer ou que sejam úteis, assim, né, que tu tem que fazer, para que quando tu olhar para aquela tarefa mais chata, mais difícil, mais complicada, e o teu cérebro fazer aquele movimento de fugir, né, de focar para outra coisa mais prazerosa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Tu tem que... Por exemplo, do episódio 9, né, que eu tinha que ir pro hospital, que eu queria... que é uma coisa assim que eu tava com receio. Então, agora, estudando isso, eu entendi que o meu cérebro, ele mudou o foco. Então, o que eu fiz antes de ir pro hospital? Eu comecei a lavar louça, fazer outras coisas, meio que faxinar. Então, a procrastinação, colocando isso como exemplo, né? Procrastinação estruturada seria eu ter uma lista, né? Claro, não se aplica esse exemplo do hospital, enfim, né? Que seria uma coisa mais urgente que eu teria que ter ido mesmo. Mas só para exemplificar aqui, eu teria que ter uma lista de coisas, por exemplo, assim, lavar a louça, tirar o pó, fazer faxina, fazer uma lista de, sei lá, de coisas importantes para o meu empreendimento, fazer tal exercício físico, ligar para tal pessoa, enfim, coisas importantes, mas não tão complicadas como a tarefa principal, né? Ter uma lista ali de coisas, sabe? E daí quando eu senti que eu quero procrastinar, ao invés de eu ir, sei lá, zapear na internet, ficar olhando feed de notícias, umas coisas mais inúteis, assim, tipo, ficar olhando todas as séries do Netflix aleatoriamente, ou YouTube, sabe, que é uma coisa que eu faço bastante. Quando eu vejo, sei lá, tô vendo sobre assuntos de, sabe, umas coisas improdutivas, assim, e aleatórias. E então, ao invés de fazer isso, eu olho nessa minha lista de procrastinação estruturada os itens que são mais fáceis, né, que não vão ativar aquela zona do meu cérebro de dor, e eu vou fazer aquelas tarefas ali. Então eu vou lidar com aquela sensação que o procrastinador tem muito de se sentir culpado, de se sentir um fracassar, sabe? Todos aqueles sentimentos ruins assim que a gente tem quando a gente procrastina, aquela coisa de culpa e tal. Então é uma forma pra lidar. Então vai fazendo os itens da lista até o momento que tu vai ter que fazer aquela tarefa principal, sabe? Mas ao longo desse processo tu vai ter feito muitas outras coisas, tu vai se sentir produtivo, né? Então tu não vai te sentir aquela coisa, ai, fracassar, que saco, eu nunca vou pra frente, sabe? É uma forma de tu se adaptar, né? Ok, hoje eu trouxe essas duas ferramentas que eu achei bem interessante. Eu continuo pesquisando a respeito, até como uma forma de eu lidar com a minha própria procrastinação, que não é fácil, né? E uma outra coisa que foi, que eu posso passar pra vocês, que eu achei também bem legal, foi uma recomendação da minha amiga Mônica, minha amiga e de colega Mônica, que é um TED que chama Inside the Mind of a Master Procrastinator. Então, dentro da mente de um mestre na procrastinação, né? É do Tim Urban. Pois eu escrevo por aqui em algum lugar e eu achei muito interessante porque ele traz essa questão, assim, de como funciona o cérebro, né? Mas ele faz uma analogia, assim, ele faz uma brincadeira bem bacana, com muito humor, sobre como funcionaria, né, o cérebro de um procrastinador. E ele fala muito sobre essa questão dos deadlines, né, dos prazos, assim. Então, é uma coisa que eu me liguei, que até mesmo nesse desafio, assim, que eu acho que eu tô conseguindo ter essa consistência e não estou, apesar de gravar, assim, ser a última coisa que eu faço no dia, né, tipo, é uma forma também de procrastinar,
mas eu tô conseguindo ter aquela consistência, assim, é 30 dias, né? Porque eu sei que tem um prazo. E daí ele fala também nesse TED sobre a grande frustração das pessoas que procrastinam atividades e situações que não tem o prazo, que não tem um deadline. Então não vou dar tanto spoiler assim, assistam esse TED, é muito interessante assim, mesmo, né? Então tá, gente, hoje eu trouxe essas duas ferramentas e amanhã eu continuo com mais um episódio do Desafio 30 Ideias 30 Dias, com mais uma ferramenta que talvez, espero, agregue um pouquinho aí a organização da vida de cada um, tá bom? Abraço, até amanhã!